enquanto resultado, Boni, foi melhor para o Corinthians, acho até que ele atinge o seu objetivo. Ele vinha de 3 derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro como visitante, jogando fora de casa. Então, não perdeu para o Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte. Ou seja, como visitante, num clássico nacional, ele volta trazendo um 0-0 e segurando os jogadores para a partida de terça-feira pela Copa Sul-Americana. Eu não entendo nenhum clube priorizar Sul-Americana em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que se você tem um jogo do Campeonato Brasileiro e depois um jogo da Sul-Americana, ou antes que seja, não importa as circunstâncias na Sul-Americana, a prioridade, para mim, minha visão, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Bota o que você tem de melhor no Brasileiro e o que for possível na Copa Sul-Americana. Se der, deu. Se não der, não é nenhuma tragédia, pelo menos na minha avaliação, até porque ainda resta a Copa do Brasil para você tentar. Mas diretoria do Corinthians, Dorival Júnior, eles pensam diferente, tem todo o direito de analisar de uma forma diferente. Então o Corinthians jogou fora de casa, enfrentou o Atlético Mineiro fora, poupou vários jogadores titulares, lançou João Pedro, Matheus Bidu, não Andilleri, Thales Magno, Héctor Hernandes, colocou alguns jogadores que são reservas e voltou com esse resultado. Então, enquanto o resultado foi bom para o Corinthians, foi muito melhor para o Corinthians do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vinha de uma sequência de vitórias fora de casa, 4 vitórias consecutivas em casa, 3 delas no Campeonato Brasileiro, e ficou na marcação do Corinthians no jogo de hoje. Agora o jogo não foi bom, o jogo ficou devendo bastante. Nós tivemos pouquíssimas bolas arrematadas na direção do gol, ali na casinha, na meta. Primeiro tempo, a gente só teve emoção ali depois dos 40 ou até mais, no segundo tempo. É bem verdade que o Thales Magno perdeu um gol incrível na cara do Everson, chutando a bola para fora. E depois, nos minutos finais, aquela bola do Rony, numa defesa sensacional do Hugo Souza. A rigor foi mais ou menos isso que tivemos no primeiro tempo. Foi pobre o jogo. Muito pouco mesmo, E no segundo tempo, nós tivemos um Atlético voltando com mais disposição, vindo para cima, e o Corinthians criando muito pouco no segundo tempo, menos até do que no primeiro. Se no primeiro ele tentava pelo menos segurar a bola, trabalhar a bola no campo ofensivo, no segundo tempo ele foi mais marcador, mais posicionado aqui no campo de defesa, baixando mais a marcação, meio que dando a bola para o Atlético. Mas o Atlético não teve criatividade, não teve força, não teve qualidade para marcar, para buscar os gols nessa partida. Então, jogo como um todo foi fraco, muito fraco. Foi muito ruim. E o resultado foi melhor para o Corinthians, Boni. Velho Vamp, Corinthians ficou no empate, visitou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, não saiu do 0-0, resultado que trava, as duas equipes na tabela do Brasileirão, o Corinthians de 8º e o Galo com 14 pontos também na 10ª posição, Vampeta. Como resultado, Boni, um empate fora de casa diante de uma equipe forte como o Atlético Mineiro, não é um mau resultado. O jogo em si não foi um bom jogo, poderia ter terminado 1-1, porque o Corinthians teve uma grande oportunidade com o Thales Magno, que finalizou muito mal. E como o Zé falou, o Rony dentro da pequena área finaliza também na cara do Hugo Souza. Poderia ter sido 1-1, mas ninguém merecia a vitória, Pelo que foi o jogo, de pouca criatividade, muito duelo ali no meio campo, passes errados, o Hulk tentando alguma coisa na bola parada, o próprio Scarpa, mas criatividade, jogo mesmo assim, não foi uma boa partida não. Eu tava olhando aqui, foram 2 bolas no gol, no jogo inteiro. 2 do Atlético Mineiro, Aquela do Rony e acho que foi do Scarpa numa cobrança de falta. O Corinthians não chutou uma bola sequer no gol adversário. Teve um total de 6 finalizações, mas na casinha ali no retângulo, o Corinthians não acertou nenhuma vez. E aí, claro, José Manuel, o Velho Vamp também, entra um pouco também nas escolhas do técnico Dorival Júnior, O torcedor vai se questionar. Por que entrou com um time alternativo para essa partida que é tão importante para o Corinthians? O Corinthians poderia, com uma vitória, ter entrado no G6 do Campeonato Brasileiro, pelo menos de forma provisória. Acaba não conseguindo entrar na zona de classificação para Libertadores nessa rodada. O professor Dorival Júnior escolheu priorizar o jogo contra o Huracan na terça-feira, que vale a classificação na Copa Sul-Americana para o mata-mata, para a equipe do Corinthians, visita a equipe argentina lá em Buenos Aires e por isso preservou seus principais jogadores. O ataque, por exemplo, o ataque do Corinthians, que foi pouco produtivo nessa partida, hoje contou com o Thales Magno, com o Héctor Hernandes e também com o Carrilho ajudando por ali. Um ataque bem diferente do que o torcedor corintiano, claro, está acostumado a ver. Zé Manuel, você acha que foi uma boa decisão do Dorival Júnior ou deveria ter priorizado
o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro? Campeonato Brasileiro Sul-Americana, para mim sempre prioridade é Campeonato Brasileiro. A não ser que seja na reta final, que você não consegue nem chegar lá na frente, né? Já está estacionado no lugar e nem corre risco de ficar lá para trás. Mas começo de Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, com tanta coisa para acontecer ainda, pro bem ou pro mal, né? Sem dúvida alguma, para mim, a prioridade deveria ser sempre o Campeonato Brasileiro. E hoje, cara, pelo que aconteceu no jogo, né, era um jogo que o Corinthians podia beliscar uma vitória. Né? É que ele finalizou muito pouco, né? Teve a grande oportunidade do Thales Magno no primeiro tempo, uma coisinha ou outra ali, mas muito pouco, né? Segundo tempo quase não chegou. Eu até comentei com o Vampeta aqui, Thales Magno e Hector Hernandes. O Corinthians começou a dar mais espaço no segundo tempo por uma questão física, o meio campo cansou, mas também porque o Hector Hernandes e Thales Magno, eles davam uma contribuição às vezes maior na marcação, né, do que até na parte ofensiva. O Hernandes voltava muito para fazer tipo pivô aqui no meu campo, para girar. Voltava muito para buscar jogo aqui no meio. Mas ele e o Thales Magno, eles fizeram um papel importante para marcar a saída de bola no Atlético Mineiro. O Corinthians já tinha 4 volantes e ainda assim eles ajudavam muito nessa marcação. Quando o Yuri Alberto entrou, não fez mais o mesmo papel. O Romero já entrou atuando no meio campo, não no ataque, né? O Roberto ficou completamente isolado, não voltou, não ajudou na marcação, mas também ficou completamente sozinho, completamente isolado aqui no ataque. Pôde fazer muito pouco, né? Um titular que entrou, aliás, 2, né? O Romero é quase um titular do Corinthians, dá pra gente dizer assim. Claro que quando tem o Garro e o Memphis Depay, aí ele reserva, né? Mas se não, ele é a primeira escolha, né? Pra alguma alternativa ali. Igor Coronado, que poderia ser uma mente pensante, não deu. O grande jogador do Corinthians, para mim, no jogo foi o André Carrillo, enquanto teve pernas, né? Primeiro tempo ele jogou bastante, jogou muito, uma barbaridade. Segundo tempo começou bem, mas depois foi cansando. E aí o Corinthians foi substituído pelo Breno Bidon. Mas assim, eu priorizaria o jogo de hoje, o jogo do Campeonato Brasileiro. Sul-Americana, cara, se der, deu, se não der, não faz falta nenhuma, pelo menos na minha avaliação, na minha opinião. Agora, Vamp, até continuando nesse tema, o técnico Dorival Júnior vai ter mais uma escolha para fazer nos próximos dias. Isso porque, é claro, Memphis Depay e o Rodrigo Garro estão recuperados de suas respectivas lesões, tanto que viajaram com o elenco. Repetindo, o elenco do Corinthians permanece em Belo Horizonte neste domingo, depois vai a Buenos Aires na segunda-feira, direto de BH, para jogar contra o Huracan na terça-feira. O Memphis Depay e o Rodrigo Garro fizeram parte dessa delegação e, como o Corinthians mesmo divulgou antes da partida, estão em fase final de transição. Vai ser mais uma decisão do Dorival Júnior, já voltar com os dois para esse duelo contra o Huracan, que vai ser muito complicado, vai ser muito pesado. O Corinthians precisa muito da vitória, claro, contabilizando que o América de Cali muito provavelmente vai conseguir um resultado positivo diante do Racing, e aí um empate não vai ser suficiente para o Corinthians conseguir a classificação. Ou é o momento de segurar um pouco mais os dois, talvez só entrar no segundo tempo em caso de necessidade e deixar para que eles voltem no Campeonato Brasileiro em casa diante do Vitória. Decisão difícil para o técnico Dorival Júnior também, né, Vamp? Bom, eu não sei o que passa na cabeça do Dorival, mas assim, olhando aqui, analisando friamente, titular mesmo, pra mim, nessa equipe do Corinthians, é o Hugo, já falei, o Carrillo, o Yuri Alberto, o Garro e o Depay, né? Então, quer dizer, 3 ficaram de fora visando pro jogo de terça-feira, né? Os demais, o André Ramalho, não vinha jogando. O lateral esquerdo, o argentino, o Andileri, pra mim ele tá no mesmo nível, é tudo igual, né? E vamos ver se os 3 vão voltar agora no jogo de terça-feira, porque eu acho que a equipe colombiana ganha da equipe uruguaia e o Corinthians só tem uma possibilidade de classificar, é ganhar o jogo contra o Huracan. E olha só, uma informação importante pro torcedor corintiano também. O Yuri Alberto, ele saiu do gramado, parece lesionado, né? Não consegue colocar o pé direito no chão. As imagens que a transmissão colocou, o Yuri Alberto ajudado pelos companheiros a andar, carregado pelo Igor Coronado e também, não consigo identificar o outro ali, parece alguém da comissão técnica do Corinthians, sendo ajudado o Yuri Alberto a sair do campo depois do apito final, não conseguindo colocar o pé direito no chão. Nenhuma informação ainda com relação à possibilidade de lesão, é claro.
vai passar por exames, vai ser bem avaliado, e aí teremos uma definição, e é claro que a gente vai passar qualquer novidade aqui na programação da Jovem Pan. Mas o Yuri Alberto, justamente um jogador que foi preservado, entrou no segundo tempo, e mesmo com poucos minutos de jogo, José Manuel, já sai com um problema ali na perna direita, preocupação e muita pro torcedor corintiano. Bom, aí é irreparável, né? Se for alguma coisa que o tire por um tempo maior, né? Do Corinthians. Esse é jogador que faz muita falta. É o artilheiro do time, é um jogador que faz diferença nas partidas do Corinthians. Torcer para que seja um susto, para que depois nas avaliações não tenha sido nada de mais grave, né? Vamos aguardar as próximas informações, torcendo pelo melhor, né? Para que não seja nada grave, porque aí já teve a questão do Garro, que já faz o quê? 2 meses, né? Que não joga. O Memphis Depay agora também está pronto para voltar, mas há algum tempo fora do Corinthians. E quem estava segurando a onda aí era o Yuri Alberto, fazendo gols importantes com a camisa do Corinthians, dos 3 melhores ali da frente, aqueles que representam gols, enfim, efetividade ofensiva do Corinthians. Ele é o cara que vinha segurando. E realmente o Corinthians precisa torcer para que não seja nada de mais grave, porque se perder o Yuri Alberto é complicado. Não tem substituto à altura, né? Não tem substituto à altura. O centroavante reserva da equipe do Corinthians é o Héctor Hernandes, que tem 2 gols marcados com a camisa alvinegra, chegou na temporada passada também, mas até agora não conseguiu demonstrar um alto nível com a camisa do Corinthians. Então, preocupação do torcedor com o Yuri Alberto. A imagem é bastante chocante para o torcedor corintiano, ele sendo amparado pelos companheiros, saindo ajudado, mancando do gramado da Arena do Galo. Uma expressão bastante séria do Yuri Alberto, a gente descreve aqui. Foi num lance ali com camisa 20, o Patrick, já no final da partida também, uma disputa do camisa 9 corintiano com o camisa 20 do Atlético Mineiro, acabou pisando em falso ali o Yuri Alberto dentro do gramado e imediatamente sentiu as dores, descendo a escadaria que dá nos vestiários também, teve que ser ajudado pelos companheiros corintianos, não conseguindo colocar o pé direito no chão. Então, preocupação e muita para o torcedor corintiano. É claro que o Yuri Alberto vai passar por exames, vai passar por uma reavaliação e aí a gente vai saber a gravidade desse problema, mas a imagem é bastante preocupante para o torcedor alvinegro. E agora, Vamp, a gente analisa esse futuro do Corinthians, do técnico Dorival Júnior, o Dorival que completou hoje a sua 8ª partida no comando do Timão, são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota por enquanto. O Corinthians que tem o Huracan nessa semana, jogo que vale a vaga na próxima fase, pelo menos no play-off da Copa Sul-Americana, aquele play-off que os segundos colocados dos grupos da Sula enfrentam os terceiros e eliminados da Copa Libertadores. Depois tem o Vitória, o seu Vitória também, Vamp, no dia 1º na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, e o Grêmio no dia 12, depois da parada para a data FIFA. Essas são as 3 partidas do Corinthians antes da pausa para o Mundial de Clubes. Para o torcedor corintiano ficar um pouco tranquilo, qual que seria uma posição ideal para o Corinthians terminar antes dessa parada para o Mundial, contando agora que está em 8º, com 14 pontos, tem a chance, claro, de subir ainda para o G6 antes dessa pausa para o Mundial de Clubes, mas vai ter que passar por adversários difíceis. O Vitória, que costuma não facilitar mesmo fora de casa, e o Grêmio jogando na Arena do Tricolor Gaúcho. Essas as 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro e a chance também de, quem sabe, tá de fora ou tá dentro ainda da Copa Sul-Americana, Vamp. Tá tudo muito achatado ali, né? Só Palmeiras e Flamengo que desgarrou um pouco junto com o Cruzeiro, né? Mas tá tudo próximo ali, como você falou, vai ter essa parada aí pro Mundial de Clubes. O ideal é que o Corinthians ficasse assim, terminasse nessa parada entre os 6 primeiros, né? Porque aí dá tempo de você trabalhar com calma, a gente já vai saber na terça-feira o que vai acontecer em relação à Sul-Americana, e aí você começa a traçar esses 2 jogos aí contra Vitória e Grêmio no Campeonato Brasileiro. José Manuel de Barros, o Dorival que chegou então à sua 8ª partida no comando do Corinthians, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Claro que é um começo de trabalho, Dorival que pegou o bonde andando, Ramon Dias saiu 2 meses, né, depois do título paulista. O Dorival teve que pegar a casa andando, com todo o caos político também que envolve o Corinthians, e
nesse momento tem um bom aproveitamento, né? Tem bons resultados, essas 5 vitórias, os 2 empates e uma derrota só. O que dá para avaliar até agora do trabalho do Dorival Júnior em termos de resultado e também em termos de tática dentro de campo, né? Algumas decisões são questionadas pelo torcedor corintiano, especialmente com relação ao posicionamento do Carrilho, a improvisação do Félix Torres. O que dá pra gente avaliar até agora do trabalho do Dorival Júnior no Corinthians? Parece que defensivamente ele vai organizando. Se não me engano, é o 4º jogo sem tomar gol, né? Quarta partida seguida. Você lembra que uma grande reclamação do Corinthians era defensivo. Todo mundo fala, o ataque tem Yuri Alberto, tem Memphis, enfim, o ataque até funciona, tal, mas a defesa e críticas em cima dos zagueiros, a zaga é muito ruim, é muito fraca, aquela coisa toda, o Corinthians toma muito gol, enfim, depois daquele 4-2 lá do Internacional, acho que tomou mais um gol, e depois, nos últimos 4 jogos a defesa passou zerada. Não levou gol nos últimos 4 jogos, então há essa questão. E tem, assim, uma questão importante que a gente precisa avaliar aí a parte ofensiva com Memphis e Garro no time, perfeito? Com o Corinthians mais inteiro. Com o Corinthians com seus principais jogadores, seus titulares. Porque quando eles não estão, realmente é uma queda muito grande. Não é só a ausência do Garro, mas é uma ausência de um Igor Coronado que possa substituir bem, né? Ele até tentou transformar, ou está tentando, o Bidon no meia, né? Está tentando dar uma força para o Igor Coronado, enfim, adaptando um jogador aqui, um jogador ali, ele está tentando mexer, mas ainda não deu tempo, né, da gente ver esse resultado. Então a parada agora para o Mundial é o tempo ideal que ele vai ter para organizar esse time do Corinthians e tomara aqui com todo mundo, né? Com o Yuri Alberto, eu não sei se vai sair alguém também, né? Porque daqui a pouco tem a janela, etc. Mas com Memphis, com o Rodrigo Garro. E o Roberto tá com proposta, né, Zé? Falam. Saiu aqui o Wolverhampton, né? Falam muito no futebol da Inglaterra, né? Poderia ser uma saída aí poderíamos ter uma saída do Yuri Alberto. E agora, né, eu vi várias imagens também, como você relatou, né, do Yuri Alberto saindo do gramado ali depois do jogo contra o Atlético Mineiro, amparado por alguém do departamento médico e por um companheiro. E por um jogador também ali, sem conseguir colocar o pé no chão. E o pessoal procurando, em que lance que aconteceu, né? Parece que era um lance que ele tentava acompanhar o Patrick, fazer a marcação, né, do volante do Atlético Mineiro, e aí pisou, ou torceu o tornozelo, ou torceu o joelho, eu não sei. Eu não sei ainda o que aconteceu com ele, mas saiu amparado por companheiros no gramado e a gente precisa ficar na expectativa que efetivamente aconteceu a avaliação do departamento médico do Corinthians. Voltando à análise do trabalho do Dorival Júnior, eu gosto muito do Dorival. Eu acho ele um dos melhores treinadores da atualidade no futebol brasileiro. Ele é muito bom. Não é milagreiro como não tem ninguém. Não tem nenhum milagreiro, né? Mas assim, com o tempo ele pode organizar assim a equipe do Corinthians. Está organizando o Corinthians defensivamente. A última partida foi muito ruim contra o Novo Horizontino, né? Foi uma tristeza, realmente. Não é um jogo assim que a gente costuma ver dos times do Dorival Júnior. A gente sempre espera um jogo mais bonito, um rendimento melhor. Mas aí tem essa questão da ausência, principalmente dos atacantes. No caso ali, Garro, Memphis, claro que num jogo ou outro eles não vão poder jogar todos os jogos, né? Não dá mesmo, né? Mas aí com o tempo talvez ele possa também, não só escalando esses jogadores, fazendo o Corinthians render melhor, mas também preparando melhor os substitutos eventuais, né? Dentre eles o Igor Coronado, quem sabe descobrir mais um ou outro jogador aí no elenco, na base, ou o Corinthians se puder buscar alguém aí para ajudar, enfim. Mas tá muito cedo ainda para fazer uma avaliação crítica do trabalho do Dorival Júnior. Então eu prefiro, pelo lado otimista, ver que o time está sem tomar gol há 4 jogos e viver a expectativa de que do lado ofensivo ele possa, com o time completo, com os titulares em condições, melhorar também essa parte ofensiva do Corinthians. E sobre o Yuri Alberto também, o Vamp citou ali a possibilidade, claro, de uma saída. O Yuri Alberto vem chamando a atenção. Foi o artilheiro do Brasil na temporada passada com 31 gols marcados. É o artilheiro do Corinthians nesse ano com 13. É o artilheiro do Corinthians no século XXI, com 70 gols marcados. E também é o goleador máximo da Arena de Itaquera, 45 bolas na rede.
vem se destacando muito, camisa 9 corintiano, teve o interesse do futebol inglês na temporada passada, recusou, escolheu ficar no Corinthians e agora é claro que o interesse, o foco do futebol europeu volta com tudo nessa janela de meio do ano, que é a janela mais forte, né? A janela que os clubes montam os seus elencos para a temporada que vem no futebol europeu. Vamp, é claro que seria uma perda enorme do Corinthians ter que vender o Yuri Alberto, mas também não está em condições de recusar grandes propostas. Vive essa crise financeira também o Corinthians, também por conta da dívida da Arena. A dívida já passou dos 2 bilhões de reais. Acho que não vai ter muita escolha o Corinthians caso chegue uma boa proposta. E aí a preocupação e como faz para a sequência da temporada, Van? Imagina só esse time do Corinthians sem o Yuri Alberto no ataque, né? Fica Hector Hernandes só como opção de homem de área. O Corinthians não vive uma situação financeira e politicamente também aí nos bastidores. Ninguém sabe se o presidente fica, se vai sair. E isso, os staff do Yuri Alberto estão de olho também, né? Se chegar uma proposta mesmo de verdade que seja interessante, eu acho que o Yuri vai querer sair. Porque ele já teve outras oportunidades, não foi. Mas agora, com esse problema todo que está tendo de diretoria, de bastidores, de repente, os staff dele podem tentar fazer com que ele saia na próxima janela. José Manuel, esse Yuri Alberto já não é mais o mesmo daquele primeiro semestre de 2024, que tinha dificuldades, que perdia muitos gols, que virou motivo de zoação pelos torcedores rivais durante muitas oportunidades. Foi motivo de chacota. Motivo de chacota. Inclusive, ele escorregava no gramado, a imagem viralizava. Esse é o Yuri Alberto, que é realmente um protagonista do Corinthians, que aparece nos momentos de dificuldade, inclusive fez o gol do título paulista. Contra o Palmeiras, na partida de ida na Arena do Verdão, é ele quem faz o gol, depois o Corinthians com 0-0 consegue confirmar a conquista do título estadual. É um Yuri Alberto importantíssimo para esse time alvinegro, e se sair vai ficar uma lacuna, vai deixar uma lacuna, né, José Manuel? É um jogador muito difícil de ser substituído. Quais são as opções aí de mercado de grande goleador para você ir atrás, para você trazer, né? É muito complicado, principalmente para fazer o tanto de gol que o Yuri Alberto faz. Ele viveu um momento terrível no Corinthians, né? Há sempre muito exagero, principalmente em rede social, né? Mas ele passou realmente por uma fase muito ruim, né? Uma fase que nada dava certo, mas conseguiu dar a volta por cima. O time também não ajudava, enfim, e voltou a ser aquele grande goleador que já tinha sido, vestindo a camisa do Corinthians. O cara não desaprende, né? Mas às vezes a gente, e aí eu falo todos nós mesmos, a gente às vezes esquece, a coisa é muito imediato, né? Você precisa da resposta todo dia, precisa jogar todo dia, precisa fazer gol todo jogo. Futebol é assim mesmo, né? Ele via muito bem, de repente passou por uma fase terrível e retomou. Voltou a ser aquele grande goleador. Por isso que nesse momento há uma grande preocupação. O que ele sentiu? Né? Acho que foi ali no pé direito, na perna direita, não podendo colocar no chão. E aguarda-se as informações que aconteceu com ele. E em relação à negociação, Corinthians precisa fazer de tudo para segurar. É muito difícil, né? De repente, dependendo da proposta que chegar, né, não dá para segurar o cara, mas se for possível, acho que a prioridade absoluta no Corinthians manter o seu artilheiro, o seu centroavante para a sequência da temporada.